Olá, Rede Tambaú de Comunicação entrevista nesta semana os principais candidatos à Prefeitura de João Pessoa. O nosso espaço agora é aqui no Portal T5. A entrevista completa você acompanha no portal a partir das 7h45 da noite de hoje até a próxima sexta-feira. Comigo nessa missão, o apresentador do Tambaú Debate, comentarista político e colunista do Portal T5, Josival Pereira. Olá, Josival. Olá, Daniel. Olá, candidato. E nós teremos também as participações do repórter do Portal T5, Carlos Rocha, além do colunista esportivo aqui da Rede Tambaú e apresentador do podcast Mais Fute, Leonardo Abrantes. Nós temos aqui 30 minutos em ordem definida por sorteio. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Marcelo Queiroga, do PL. Candidato, nosso tempo começa a contar a partir de agora. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Josival. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Josival começa perguntando. Candidato, eu tive a preocupação de olhar todo o relatório da última pesquisa divulgada. Eu estou falando dessa pesquisa porque é a que realmente foi divulgada mais amplamente e é a que merece talvez uma maior credibilidade, que é a Quest. Dando uma olhada lá, tem uma pergunta, tem um cruzamento de dados para saber do percentual que os candidatos tiraram, quem votou para presidente da República, se Lula, se Bolsonaro, enfim. E eu percebi que apenas 18% dos eleitores de Bolsonaro estão votando com o senhor, pelo menos declarando que vota com o senhor aqui nessas eleições. Esses 18% do bolsonarismo votando no senhor não é uma taxa muito baixa de adesão, não é pouco? Como é que o senhor explicaria isso? Bom, a pesquisa retrata o momento em que ela foi feita, né? Naturalmente que todas elas têm viés próprio, mas o eleitor do presidente Bolsonaro sabe muito bem que eu sou o candidato conservador, eu fui ministro do governo dele e muitos ainda não me conhecem, né? Até porque quando eu era ministro não utilizei a máquina pública como eles costumam fazer. Então vamos fazer a nossa campanha levando as nossas propostas e eu tenho certeza que aquele que votou no presidente Jair Bolsonaro, agora em 2024, vai votar em Sérgio Queiroz para vice e Marcelo Queiroga para prefeito, né? Eles até querem tirar o Bolsonaro do meu guia. Eu queria até complementar essa pergunta, porque do outro lado, o senhor tem 0% de eleitores de Lula votando no senhor, 0%. O que dá a entender que o senhor depende exclusivamente do voto bolsonarista, o voto de direita. Isso é suficiente para lhe botar realmente na cabeça ou no segundo turno das eleições? Bom, quem decide isso é o eleitor de João Pessoa, é o cidadão de João Pessoa. Naturalmente que ainda há, como eu falei, uma taxa de desconhecimento em relação ao meu nome, o que é superado com a campanha, com o guia eleitoral, com as redes sociais, e a nossa campanha cada dia cresce mais. Lembrar que os candidatos conservadores aqui em 2022, o Sérgio Queiroz foi o senador mais votado da região metropolitana de João Pessoa. O deputado federal Cabo Gilberto foi o deputado federal mais votado e o deputado estadual Valber Virgulino foi o deputado mais votado de João Pessoa. Então esses votos, eles continuam conosco. Nessa chamada polarização, o presidente Lula veio aqui na agenda administrativa e disse que não quer se meter muito na eleição aqui em João Pessoa, pelo menos deu a entender isso. Já Bolsonaro está lá pedindo voto, já veio uma vez na pré-eleição, né? O senhor pretende trazer Bolsonaro durante ainda essa campanha eleitoral aqui em João Pessoa, no primeiro turno? Eu acho que se dependesse do presidente Bolsonaro, ele morava era aqui em João Pessoa, mas ele tem uma agenda muito ampla para cumprir em todo o país, as pessoas o requisitam, não é? E nós temos a expectativa que ele esteja conosco ainda no primeiro turno, mas o presidente estará conosco nessas eleições, se não no primeiro turno, no segundo turno, eu tenho certeza. Candidato, um tema atual desta semana é uma decisão da Justiça Eleitoral aqui na Paraíba de conceder ao candidato à reeleição Cícero Lucena um direito de resposta no seu tempo de televisão e rádio. E o objetivo é atualizar uma questão do seu guia que colocava a prisão do prefeito Cícero Lucena, algo que de fato aconteceu, mas que não houve a condenação na sequência, e o entendimento da Justiça Eleitoral foi de que o senhor tentou atrelar o tema corrupção a Cícero Lucena e que não era cabível na temática que foi colocada. Como é que o senhor recebeu essa decisão da Justiça? Bom, decisão da Justiça se cumpre, né? Na realidade, toda a população de João Pessoa sabe que o candidato Cícero Lucena foi preso. Apenas o processo foi prescrito, porque nesse país a gente tem um sujeito descondenado na presidência da República. Então, o que reina é a impunidade. O eleitor de João Pessoa é esclarecido e o Cícero Lucena, que era correligionário do vice-presidente Alckmin,
que disse que o Lula queria voltar à cena do crime. O Cícero parece que tem esse mesmo pensamento, né? Ele enganou o eleitor de João Pessoa em 2020, dizendo que ia fazer a melhor gestão da vida dele, faz a pior. E parece que volta agora, a Operação Mandari, né? Diz que voltou aliado ao crime organizado, ao tráfico de drogas, que segundo essa operação da Polícia Federal, indica pessoas para trabalhar no governo do senhor Cícero Lucena. Ele devia usar o direito de resposta para dizer a verdade, pelo menos uma vez, à população de João Pessoa. Nessa campanha, o senhor avalia que o tema corrupção, que o senhor coloca muito na sua campanha a questão da honestidade, atrela muito ao pastor Sérgio Queiroz como um desses pontos positivos da sua chapa, é uma questão que a população de João Pessoa está avaliando com muita intensidade? O senhor acredita nisso ainda? Isso não é uma questão da população avaliar ou não com intensidade, viu, Daniel? Mas isso é um compromisso, isso não é virtude. Isso é uma obrigação de todos nós termos tolerância zero com a corrupção. Infelizmente, reina a impunidade e figuras como essas, figuras nefastas, que às vezes deviam estar na cadeia, ainda estão oferecendo seus nomes à população, não só de João Pessoa, mas do Brasil. O nosso compromisso com a corrupção, o combate à corrupção, é um compromisso diuturno. E na nossa gestão como prefeito de João Pessoa, não terá corrupção. Isso eu posso assegurar a todos vocês que nos assistem. Para além da palavra, qual medida administrativa o senhor considera que vai implementar, se eleito, que pode ajudar nesse combate à corrupção, candidato? Falamos no nosso guia eleitoral, o Sérgio, inclusive, falou disso, de colocar controladorias em cada secretaria da Prefeitura de João Pessoa. Como ministro da Saúde, não houve qualquer denúncia de corrupção contra mim. Eu tinha um setor de integridade muito forte, que era comandado por uma técnica da Controladoria Geral da União. Faremos isso aqui na Prefeitura de João Pessoa e a tolerância com a corrupção é zero. Eu estava hoje dando uma olhada em notícias que saiu com o senhor nos últimos meses, para formular perguntas, e encontrei lá de Lauro Jardim uma nota, e eu acho que é do final do ano passado, em que ele diz que a manchete Queiroga, ex-ministro Queiroga, se mexe para evitar condenações no Supremo Tribunal Federal. O senhor disse que não teve nenhum processo e eles registram isso. Dando uma olhada no Supremo Tribunal Federal, aparece realmente algumas ações. O que é isso? O que é que o senhor responde do STF? Bom, na realidade, aquela CPI do circo, né, me imputou 2 acusações, uma delas por crime de epidemia com resultado final morte, porque eu teria incentivado o uso de medicamentos sem como evidências científicas, e por prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin, que não se comprou sequer uma dose. E, aliás, a Procuradoria-Geral da República não ofereceu qualquer denúncia acerca dessas 2 ilações, dessas conjecturas dessa CPI, que o povo brasileiro já sabe qual foi a finalidade dela. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Mas os processos existem, de certa forma. Os processos existem. Agora, existem condenações de primeira instância contra figuras que disputam essa eleição, no caso, inclusive, do prefeito Cícero Lucena, né, que foi beneficiado pelo Instituto da Prescrição, e contra mim e contra Sérgio Queiroz não há nada, absolutamente nada. Aliás, os únicos candidatos que têm realmente ficha limpa somos nós. Candidato, vamos abrir espaço agora ao repórter do Portal T5, Carlos Rocha, que tem uma pergunta aqui para o senhor. Vamos ver. Candidato, o Portal T5 publicou uma matéria recentemente com um número alarmante acerca da violência contra o público LGBTQIAP+. Foram 70 mortes entre 2017 e 2023, sendo que 30 delas ocorreram em João Pessoa. Para que esse público exerça sua cidadania, existe alguma política pública preparada no seu plano de governo, em uma eventual gestão voltada para esse público, para que esse público exerça a sua cidadania? Só salientar que, durante o governo Bolsonaro, diminuiu violência contra LGBT, ao contrário do governo Lula, que voltou a aumentar. Essa questão da violência é algo que não é uma atuação precípua da Prefeitura, é mais atinente ao governo do Estado, através da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas sem dúvida nós vamos combater não só a violência contra o público LGBTQIA+, mas também contra todos, né? E essas ações, elas são ações do âmbito da Prefeitura, ações preventivas, né? Como, por exemplo, uma educação de qualidade
onde não se estimule preconceitos contra quem quer que seja. Cuidar também da iluminação pública da cidade, fortalecer a Guarda Municipal, atuar em parcerias com a Polícia Civil e a Polícia Militar e a Polícia Federal, quando for o caso, para trazer segurança para a população. Agora, em nenhuma das nossas propostas consta parceria com o tráfico de drogas. Isso aí você pode ficar tranquilo que não vai haver na gestão Queiroga e Queiroz. Candidato, reforçando essa questão do repórter Carlos, o senhor disse que vai Tira combater da esse questão da preconceito. segurança para políticas positivas. Políticas públicas específicas para esse público. Qual o senhor pretende implementar aqui em João O Pessoa? respeito às pessoas de uma maneira geral, né? Eu não gosto de separar as pessoas por categorias. Todas as pessoas elas são iguais perante a lei e devem ser respeitadas. Não há nenhum tipo de preconceito, de discriminação da nossa parte, até porque se quer criar um rótulo para nós da direita que somos contra o público LGBTQIA+, não é procedente, serão respeitados e serão oportunizados todas as possibilidades para essas pessoas no nosso governo. O seu Mas no plano seu de governo programa- sequer cita, né, É isso. O Josivaldo? seu programa não prevê políticas públicas específicas para isso. Não existe. Você sabe, Josival, que o meu programa, a principal proposta do meu programa, que é benéfica para João Pessoa, não está citada lá, que é tirar Cícero Lucena da prefeitura, porque faz uma gestão caótica que diminuiu a cidade de João Pessoa em 19 posições do ranking da competitividade entre os municípios, condenou a população de João Pessoa a ter uma das maiores taxas de analfabetismo entre todas as regiões metropolitanas do Brasil, né? E essas propostas a população de João Pessoa vai ver na prática. Ao contrário desses, que só prometem, não cumprem nada e o povo já está de saco cheio dessa gente. Num possível governo, uma gestão sua, vai existir algum tipo de coordenadoria, de conselho, de secretaria executiva destinada a fazer esse enfrentamento ao preconceito, à falta de acesso à cidadania desses públicos especificamente que são vítimas de preconceito, como o LGBT? Com certeza, a secretaria que cuida dessa parte de cidadania, direitos humanos, essa pauta está incluída. Josivaldo? Tem uma equação aqui que o senhor trata desse assunto geralmente nos seus programas, nas suas entrevistas, que é a questão do servidor público, de contratações. Mas tem uma equação no município, essa pergunta eu vou formular a todos os candidatos, eu quero deixar claro aqui que não é só para um, mas a equação é a seguinte: o Tribunal de Contas tem uma resolução recente que determina que os municípios só podem ter até 30% de prestadores de serviço em relação ao número de efetivos. A equação do João Pessoa é que o João Pessoa tem pouco mais de 9 mil efetivos e tem mais de 14 mil prestadores de serviço. Então, por essa resolução do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal de Contas da União, o João Pessoa só pode ter 3 mil prestadores de serviço, tem 14. Então, é uma equação para ser resolvida, porque tem determinação, tem resolução na próxima gestão. Como é que o senhor resolveria ou resolverá essa equação se o senhor for eleito? Constituição Federal na veia. O acesso ao serviço público é através do concurso público. Nós vamos fazer concurso público para todas as categorias, para a educação, para a saúde, para a guarda municipal e colocar os servidores públicos da prefeitura em primeiro lugar. E eu já adianto, você, meu amigo servidor, se você for qualificado, se você tiver competência, tem grande chance de ocupar uma posição no meu secretariado. Agora, não se pode fazer uma transição dessa de uma hora para outra, né? Essas gestões incharam a prefeitura de servidores temporários. Aqui não é nada contra essas pessoas, nós respeitamos, alguns fazem trabalhos excelentes, mas se querem se tornar servidor da prefeitura, deve ser através do concurso público, até para que não seja obrigado a colocar adesivo de que eles não querem no seu carro. Se a folha está inchada, como o senhor prevê aí, então sugere que haverá demissão, é isso? Haverá aumento dos servidores públicos efetivos. E, naturalmente, que nós vamos cumprir a lei em relação aos servidores comissionados. Eu não posso ficar acima da lei, ninguém está acima da lei. Então, através de concurso, o senhor pretende substituir um temporário por um efetivo, e aí os temporários vão poder fazer o concurso. É a lei, obviamente. Daniel, eu tenho que cumprir a lei, né? Não vou ficar aqui passando a mão na cabeça de ninguém, querendo passar a imagem que sou um bonzinho, mas na realidade são lobos em pele de cordeiro. Eu digo a verdade, só a verdade liberta, como Para diz ensina o Bolsonaro. para legalizar os prestadores de serviço, seria necessário oferecer cerca de 11 mil vagas de concurso público. Dá para oferecer isso? Você sabe, viu, Josival, que nós somos do Partido Liberal e nós queremos gerar emprego e renda na iniciativa
privada, facilitar a abertura de negócios, né, para que as pessoas possam ter os seus empregos na iniciativa privada. E aqueles que optarem pelo serviço público terão acesso através do concurso, não através de apadrinhamento com nenhum vereador da cidade de João Pessoa. O critério é a meritocracia, é a competência e a lei. Candidato, vamos falar de saúde. É uma das principais preocupações da população paraibana. Isso é constatado em qualquer pesquisa eleitoral que é feita. O senhor foi ministro da Saúde, anteriormente tem uma longa carreira como médico. Já na área mais administrativa, foi diretor administrativo do Hospital Prontocó, que foi da sua família. Foi um hospital que enfrentou muitas dificuldades, inclusive processos na justiça em relação a pagamentos previdenciários. Esse momento de gestão que o senhor viveu não traz uma certa imagem ruim administrativa, já que esse hospital enfrentou muitos problemas? Como é que o senhor explica esse momento específico dessa sua jornada, candidato? Primeiro, eu não fui diretor administrativo desse hospital. Esse hospital é um hospital que tinha 9 sócios, entre eles o meu pai, como você aí cita, né? Na realidade, houve até um processo, né, na Justiça Federal, do qual eu fui absolvido na primeira instância, na segunda instância, ao contrário de outros que tiveram seus processos prescritos. Como gestor público, eu gerei um orçamento bilionário. Não há sequer uma denúncia de corrupção contra mim. Resolvi a maior emergência sanitária que esse país já enfrentou, a pandemia de Covid-19. Em 6 meses, eu reduzi 90% dos óbitos. Implementei a maior campanha de vacinação que esse país já viu. Então, todos sabem que nós temos uma gestão eficiente. E até a Folha de São Paulo, né, que tem um viés próprio, um jornal de esquerda, no domingo passado, publicou uma matéria mostrando que em 2022 houve a menor taxa de mortalidade materna do Brasil na série histórica de 22 anos. Então, isso é a prova que nós temos competência para administrar o município de João Pessoa. E em relação aos hospitais privados, não é só o Hospital Prontocó que se felicitou, a grande maioria desses hospitais que tinham convênio com o antigo INAMPS, que foi extinto pela Constituição de 88, eles caíram também na mesma situação, numa vala comum. Então, isso foi um problema do setor, não especificamente desse hospital. Só para pontuar, foi a Veja que acabou publicando que o senhor exerceu esse cargo. Na época que assumiu o ministério, a Veja publicou uma notícia relacionada a isso, mas o candidato nega, então, que foi o diretor administrativo. Com relação à questão da saúde, veja bem, eu tenho visto guia eleitoral, praticamente todos os candidatos estão prometendo uma série de construções na área da saúde. Eu queria que o senhor explicitasse um pouquinho mais essa história de sua proposta realmente para a saúde, porque a minha pergunta é, precisa construir mais? É uma questão de gestão, não é uma questão de gestão, é uma questão de sistema. Como é que se resolve o problema da saúde efetiva aqui em João Pessoa? Excelente pergunta, Josival. Domingo eu fui lá na Unidade de Saúde da Família, Jardim Cidade Universitária. Já era para estar pronto em agosto. Veio recurso federal para isso, não está pronto. O que nós precisamos é colocar o sistema de saúde para funcionar. E a prioridade é a atenção básica. A cidade de João Pessoa tem uma nota péssima no Previne Brasil, é uma das piores notas entre os 223 municípios do estado da Paraíba, ao contrário de Maceió, que é administrado pelo PL, que é uma das capitais que tem a melhor avaliação do país. Então vamos colocar a saúde para funcionar. Para você, meu amigo, que me assiste, não precisar chegar às 4h30, 5 horas da manhã, para ser candidato a uma das 20 fichas que são distribuídas por dia em uma unidade de saúde da família. Então vamos priorizar, Josival, a atenção primária. Agora, naturalmente, que João Pessoa precisa de mais um hospital público municipal, precisa de 2 UPAs, como tem dito um dos candidatos a prefeito. Só que, para isso, é necessário recursos do orçamento da União. Então, esse sonho de ter um hospital, 2 UPAs, ele não vai se materializar nem no primeiro, nem no segundo ano da gestão, talvez no terceiro ou 4º ano. Ou seja, não vai resolver a situação imediata da população de João Pessoa. Se eu pegar o guia ali, todos os guias eleitorais das últimas eleições, que eu digo últimas 5, 6 eleições aqui na Paraíba, essa promessa que vai acabar a fila, não vai ter de madrugada na unidade de saúde, que será resolvido, vou pegar todos os candidatos prometeram. Não é apenas mais uma promessa de campanha? Não, Josival. Eu como ministro da Saúde, eu priorizei o setor da atenção básica à saúde. Nós criamos a Secretaria de Atenção Primária à Saúde e quase que dobramos os recursos para a atenção primária. Nós valorizamos os profissionais de enfermagem através da sanção do piso da enfermagem, os agentes comunitários de saúde que tiveram seu piso nacional
também sancionado no governo Bolsonaro, foi aprovada a lei da saúde digital e tudo isso fará com que a atenção primária ela seja mais eficiente, porque na realidade a assistência começa na própria casa do cidadão, não é? Através dos agentes comunitários de saúde, que nós os qualificamos através do programa Saúde com a Gente. Então, eleitor de João Pessoa, você pode acreditar, pode confiar no que eu e Sérgio Queiroz estamos dizendo a você no nosso guia eleitoral, até porque nós não estamos fazendo promessas inexequíveis. Nós estamos falando daquilo que nós entendemos. Agora, pode ficar certo que lá no Trauminha, você não vai encontrar as baratas que encontrou na gestão de Luciano Cartacho e na gestão do senhor Cícero Lucena, que esse aí é que é ruim mesmo. Esse é que tem uma saúde de péssima qualidade, como o povo de João Pessoa já sabe. Candidato, rapidinho para fechar esse tema da saúde, durante o seu período no Ministério da Saúde e da pandemia, houve a possibilidade da telemedicina. Caso seja eleito prefeito de João Pessoa, o senhor pretende utilizar disso também para diminuir essas filas de atendimento que existem? Excelente pergunta, Daniel. Fomos nós que regulamentamos a saúde digital, telemedicina, no Sistema Único de Saúde, colocamos recursos para as unidades básicas de saúde para esse fim e será um ponto muito valorizado para nós dentro da saúde, não só para reduzir fila, mas para aumentar a eficiência da assistência à saúde. Inclusive porque a saúde digital aproxima a média complexidade da atenção básica. É possível realizar à distância até exames oftalmológicos, então isso é uma grande fronteira da saúde pública e nós vamos levar isso às últimas consequências na cidade de João Pessoa. Vou trazer um outro tema que conversa um pouco com a saúde também, que é esporte. O nosso colunista aqui da Rede Tambaú de Comunicação de Esporte, Leonardo Abrantes, que apresenta o podcast Mais Fute no Portal T5, tem uma pergunta aqui ao candidato. Vamos ver. Candidato, o senhor é médico e foi ministro da Saúde. Então, o senhor sabe perfeitamente a importância da prática esportiva, tanto para o lado psicológico quanto para o lado físico da população de João Pessoa. Eu queria saber do senhor quais são as suas propostas para os espaços públicos voltados para a prática esportiva, principalmente nas áreas de periferia. Excelente pergunta. Como ministro da Saúde, eu assinei uma portaria colocando recursos para a contratação de profissionais de educação física nas unidades de saúde da família. Nós vamos fazer isso aqui em João Pessoa, mas vamos colocar, por exemplo, nas nossas escolas, nas escolas municipais, a maioria delas, as quadras não funcionam, as quadras poliesportivas, para incentivar a prática do esporte desde a infância, né, a adolescência, etc., no ensino fundamental. E vamos usar as praças. Eu, inclusive, fui domingo na Praça Soares Madruga, lá tem 2 quadras, né, que se prestam para atividade física, absolutamente abandonadas. Então vamos recuperar esses espaços para a população, para que possa ali se desenvolver o esporte, fazer jogos entre as escolas, com os alunos, para que tenhamos no futuro, quem sabe já tivemos aqui medalhistas olímpicos aqui no estado da Paraíba, novos medalhistas olímpicos, que será uma prioridade da nossa gestão, né? Mente sadia, corpo sadio, e para isso é fundamental a prática de atividade física. Candidato, eu tenho me especializado em olhar as propostas de governo dos candidatos, olho quase todos os dias para ver se encontro ali. Tem muita coisa que eu acho que é praticamente impossível de ser realizada, mas tem me chamado a atenção, veja bem, João Pessoa é uma cidade que tem crescido estupidamente para o lado sul. Eu acho que quase todo dia, se eu for assim, nasce uma comunidade, nasce um bairro, nasce uma situação. Eu não percebi, e eu vou generalizar aí, com certeza absoluta eu não estou errando, eu não percebi em nenhum programa dos candidatos, nenhum indicativo de política pública concreta para o controle da urbanização, de atendimento às periferias mais distantes, mais empobrecidas, de casas, as favelas, eu não encontrei com ninguém. Como é que esse tema seria enfrentado ou será enfrentado caso o senhor seja eleito? Bom, nós temos que, naturalmente, avaliar isso sobre um prisma técnico, né? Tem a secretaria específica que cuida dessa parte de infraestrutura, vai olhar para essas comunidades para levar para lá o Estado. Quando o Estado não vai para essas comunidades, meu caro Josival, quem vai para lá é o crime organizado, é o tráfico de droga. Até tem um candidato aqui, é o pleito, que acusa que não está conseguindo entrar nessas comunidades para fazer a sua campanha. Felizmente eu não tive ainda esse problema. Mas será
uma das nossas prioridades chegar a essas comunidades, com unidades de saúde da família, com escola municipal, para ampliar a cobertura de saneamento básico, ainda que seja necessário discutirmos a privatização com base no marco do saneamento, para levar realmente o saneamento adequado, enquanto a CAGEPA ela não cumpre a sua função da maneira adequada e o que a gente tem são os nossos rios todos poluídos. É uma das prioridades, eu não gosto muito de ficar prometendo, isso não faz parte do meu cabe perfil. a pergunta, por que isso não foi contemplado no seu programa de governo? Por que não há uma preocupação, uma intenção em relação a isso? É claro que há preocupação. O programa de governo, naturalmente, é uma formalidade que se cumpre junto à Justiça Eleitoral e não tem o condão de ali se elencar tudo que se propõe para o governo da cidade. A campanha supre, em parte, esse aspecto, porque do guia eleitoral, nas redes sociais, nós aprofundamos essas discussões. Temos uma prioridade aqui em relação ao centro histórico, você não me perguntou, mas nós queremos trazer as pessoas para o centro histórico, para morar de novo no centro histórico. Muitas vezes vão morar numa região periférica da cidade de João Pessoa, onde não chegou a infraestrutura, deixando uma área que tem a infraestrutura pronta, que tem transporte público, como uma segunda, terceira, quarta opção e transformando o nosso centro histórico em uma verdadeira cidade fantasma. Eu quero dizer para vocês que já no dia 2 de janeiro, se for a vontade do povo de João Pessoa, eu e Sérgio Queiroz estaremos despachando no Paço Municipal e eu vou levar novamente as secretarias municipais para o centro da cidade para que façamos uma verdadeira revitalização dessa área que é onde nasceu a cidade de João Pessoa. Reta final da entrevista, eu tenho que trazer um assunto essencial, que é a educação. A gente teve recentemente dados divulgados do IDEB com um desafio gigantesco para João Pessoa. Qual sua meta, se eleito, para resolver essa questão do IDEB e melhorar as nossas notas aqui na capital? A melhor proposta para a educação é tirar Cícero Lucena da prefeitura, que entrega esses indicadores horríveis. Isso quem vai fazer é o povo de João Pessoa. Nós vamos valorizar os professores, vamos fazer concurso para os professores. Nós queremos que o aluno que sai do Fundamental 2, ele esteja capacitado para seguir uma carreira profissionalizante, se ele desejar fazer o Enem, vai para o ensino médio, enfim, dar oportunidade ao aluno de João Pessoa para que ele possa concorrer não só em qualidade com os daqui da rede privada, né, mas de Recife, mas do mundo todo, porque hoje a gente vive um mundo global, a tecnologia está aí, né? Não vai se resolver a educação só colocando o tablet. Você resolve valorizando os profissionais da educação. Então, resumindo, tirar Cícero Lucena da prefeitura com a sua cunhada, que é a secretária de Educação, porque ele tem essa prática de botar os seus parentes nas secretarias, e na nossa gestão, minha e Sérgio Queiroz, não terá isso. Você pode ficar tranquilo, cidadão de João Pessoa, que não vai ver esse tipo de nepotismo na administração municipal. Valorizar os professores e fazer com que os alunos realmente tenham a capacidade de ter notas boas em português, em matemática, que é só o que se avalia no IDEB. É muito pouco, né? Precisamos de muito mais. Não ficar enganando, dizendo que tem tablet, que tem sala de Google nas escolas, quando a gente sabe que isso não é verdade. O senhor fala muito da questão da educação, mas o senhor segue, eu vou fazer esse paralelo, preciso fazer, o senhor segue o bolsonarismo e o Ministério da Educação do Bolsonaro teve muitos problemas de administração, inclusive de denúncia. Qual a relação dessa história da forma como o Bolsonaro cuidou da educação e isso que o senhor está dizendo que vai cuidar da educação? A forma que o Bolsonaro cuidou do governo é diferente da do Lula, né? Que agora tem quase 40 ministros e agora colocou uma ministra dos Direitos Humanos para substituir um ministro que as investigações apontam que ele é um assediador de mulheres, né? No governo Bolsonaro não tinha isso. Todos os ministros teve o presidente são da ministros Caixa, sérios. Né, foi demitido no mesmo dia. Não é? É diferente do Lula, que já sabia disso há muito tempo e foi conivente com esse tipo de prática. No Ministério da Educação, vários ministros se sucederam ali com muitas denúncias. Substituiu o ministro, mas se eu for dizer a vocês os ministros da Educação do governo do PT, você vai ver que não cabe nos dedos da minha mão, porque são muitos, não é? Essa é a realidade. O governo do presidente Bolsonaro foi um governo que governou em uma época muito difícil, ao contrário do Lula, e nós entregamos o Brasil crescendo, com déficit público bem mais baixo, com superávit primário, ao contrário do Lula, que em pouco mais de 2 anos já jogou o Brasil aí em um abismo. Se alia com os ditadores, que foi proibido dizer que Lula era aliado de Maduro
em 2022. E a gente está vendo, Candidato. Lula é aliado de Maduro. Rapidamente, nós teremos um debate na última semana de campanha aqui na TV Tambaú. Podemos contar com sua presença? Com certeza, vamos lá dizer a verdade, não é? E desmascarar esses mentirosos que se escondem através de subterfúgios, às vezes dos locais que não deveria dar guarida para esse tipo de gente. 40 segundos para suas considerações finais. Eu queria, meu amigo de João Pessoa, fazer um compromisso com você. Administrar João Pessoa com seriedade, com transparência, com tolerância zero contra a corrupção, para assim melhorar a saúde, a educação, a mobilidade urbana, cuidar do nosso meio ambiente e fazer uma João Pessoa melhor de verdade, onde todos os pessoenses tenham orgulho de morar, que seja a cidade onde o sol nasce primeiro, não a cidade onde gestores já acordaram vendo o sol nascer quadrado na cela de uma cadeia. Pode confiar em nós. Candidato, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui à Rede Tambaú de Comunicação. Obrigado, Josival. É lá. Amanhã, 7h45, traremos a sequência dessa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, dando sequência à ordem definida em sorteio, o espaço nesta quarta-feira para o candidato Rui Carneiro do Podemos. Obrigado pela sua audiência e siga aqui na Rede Tambaú de Comunicação acompanhando essa ampla cobertura eleitoral. Até amanhã.